Bom dia pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Eu havia pensado em fazer um vídeo por final de semana, mas quando vem a intuição de abordar determinado assunto, quando a graça do vril adensa do nosso cálice, do nosso corpo, mente e alma, nós simplesmente plasmamos o vril no corpo e fizemos o que tem que ser feito. Porque dentro do Valplatz não há garantia de até quando vamos estar aqui. Então, portanto, simplesmente fazemos o que o Espírito nos indica fazer. E hoje eu resolvi falar sobre o sonho vigílico. O sonho vigílico é o dia a dia, quando estamos acordados. Apesar que muitas pessoas que abrem os seus olhos pela manhã não despertam, não acordam, apenas saem de um sonho onírico para um sonho vigílico. E para nós abordarmos esse assunto, é bom a gente ter uma base. Portanto, qual que é a substância que rege o sonho vigílico? Qual que é a substância que rege o sonho vigílico e que mantém as pessoas em estado de dormência, os indivíduos em estado de dormência? Substância é justamente os pensamentos dados pelo outro. Esses pensamentos são dados pelos 4 elementos que compõem os alicerces do sonho vigílico. Elementos esses que são ciência, com o saber, economia, com o ter, religião, com o crer e política, com o poder. São os 4 elementos que permeiam o sonho vigílico e através desses 4 elementos é que se constroem camadas de realidade. Sempre que há um reset em determinada civilização, esses 4 elementos do sonho vigílico, que estruturam o sonho vigílico, são utilizados para criar uma camada de realidade. Portanto, desses 4 elementos, a personalidade ela tem que suportar o vazio, a mente tem que suportar o vazio, a alma tem que suportar o vazio e o espírito tem que suportar o vazio. Que vazio que é esse? O vazio de tudo que é dado pelo sonho vigílico. Portanto, uma vez que o Virya vai se escorar nessas informações para gerar a sua própria história, gerar a sua própria destilação alquímica, o Virya vai pegar as peças necessárias e depois a personalidade, mente, alma e espírito vão ter que suportar o vazio para que o Virya não seja catapultado para esses 4 elementos do sonho vigílico que permeiam a nossa realidade e que formam essa realidade. Então, portanto, a personalidade e a alma, por essência, são dispersas. Uma hora a personalidade tem que estar aqui, outra hora tem que estar ali. A alma, uma hora entra no argumento, outra hora compensa, outra hora entra em outro, outra hora compensa outro argumento. Portanto, é importante que dentro do sonho vigílico nós tenhamos uma personalidade própria, uma alma própria. Isso através da graça do vril, que se adensa à personalidade e a personalidade e a alma não são mais jogados para um lado e para o outro. Isso é ter uma personalidade própria. E evitar que o sonho vigílico de Sansara nos conduza a debates arquetípicos sobre política, sobre ciência, sobre religião e sobre economia. A debates desnecessários. Evitar que a alma entre nesses argumentos com sentimento e com a emoção dada pelo outro. Disso temos que nos diferenciar. Há um estudo de ciência cognitiva feito há algum tempo, onde cientistas descobriram que o cérebro está pré-condicionado a ter reações do que nós enxergamos do sonho vigílico, de situações ou pessoas. Portanto, nesse estudo diz que o cérebro leva 15 segundos para editar, formatar e censurar as informações que são recebidas de fora. 15 segundos. Isso é o sonho vigílico. É disso que nós temos que tomar cuidado. Sempre que nós
enxergamos uma situação, uma pessoa, cuidar que a mente dada pelo outro, fagocitada por animus mundi, pela mente coletiva, ou anima mundi, pela alma coletiva, nos faça gerar toda essa estrutura de sinapse, de pensamento, e defina as coisas em 15 segundos. Portanto, nós podemos utilizar o que Jung, dentro da sua maestria, falava. Que o rosto espiritual veja através da máscara. Que cada vez que esses pensamentos comecem a se formar dentro de nós, e quem é que edita, censura e cria esse pensamento em 15 segundos? A mente dada pelo outro. O automatismo de Sansara. O automatismo do fluido que permeia Sansara, que nos mantém dormindo, que são os pensamentos. Então nós temos que, sempre que vir essa construção ôntica de sinapse de um pensamento, nós temos que olhar com o rosto espiritual a personalidade de fora e enxergar essa construção e impedir que a gente vire a chavezinha da ponta da espiral. Como eu sempre falo, o demiurgo, esse falso Deus mental, artificial, real, ele sempre te espera na escolha. Sempre na escolha. Porém, a escolha é dada por ele, das opções dadas por ele. Ele sempre te espera na escolha, é onde que ele mora. Portanto, todo Virya vai ter que ser desobediente. Todo Virya tem que ser desobediente para não ser bucha de canhão da estrutura do sonho vigílico, bucha de canhão de um economista que falou como que as coisas têm que ser, de um cientista que falou como que são as coisas, de um político ou do religioso que falou como que a vida tem que ser feita. Não, o Virya tem que fazer por si mesmo, criar sua própria realidade. E muito menos também, dentro da guerra cósmica, ficar sendo bucha de canhão de deuses. Os deuses, quando um Virya manifesta sua divindade e aspira a ser um deus dentro do Valplades, os deuses acabam colocando esse Virya um contra o outro, para que os melhores dos dois bandos de Shambhala e Agartha se matem entre si, para que nunca cheguem a ser deuses. Os deuses podem influenciar no eterno retorno da alma, porém eles não podem influenciar no espírito absoluto. Portanto, quando o herói aspira a ser um deus, ele vai ter que lutar contra os deuses. Vai ter que se colocar contra os deuses, para que a sua vida não seja dinamizada por algo externo. Nada que venha do outro, nada que venha da guerra cósmica, do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal, tem que ser vestido e etiquetado para o espírito. Portanto, sempre que nós estamos transitando pelo Valplades, nós temos que ter muito cuidado com a substância que estrutura o sonho vigílico, que são os pensamentos. Tudo aquilo, desses 15 segundos de delay, que se constrói a percepção diante de uma situação de uma pessoa, é onde que o Vril tem que estar. Para que o Vril consiga olhar essa persona, consiga olhar essa personalidade, criando, editando e censurando em 15 segundos uma realidade. É o outro fazendo por você e não você. É você que tem que observar no teu interior essa construção de sinapse dentro de você, para não ser catapultado para dentro do jogo. Quando você fala do sistema kármico, o sistema kármico não é um sistema que tem a intenção, ele é neutro, porque toda ação gera uma reação equivalente. Portanto, você sempre é o causador desse pico de energia, positivo ou negativo, dentro do karma e do dharma. Você é o causador, é a tua ação. Quando você percebe isso, você percebe
que você não está proibido e aprisionado e trancado aqui, mas que sim as suas ações com o eu invertido no mundo é que geram esse aprisionamento. Uma vez que se entende isso, as possibilidades da via de liberação e individuação se tornam reais. Como eu falei no vídeo anterior, tirar da cabeça que você está aprisionado, porque uma vez que você repita isso, o teu subconsciente interpreta e você, como Deus, gera essa realidade. Vai construindo, você forma uma egrégora, essa egrégora vai começar a moldar os elementos ao teu redor. Portanto, quando nós falamos dentro do sonho vigílico, da questão do prazer, o prazer nunca é dado pelo demiurgo. O prazer nunca é dado. O prazer é dado pelo vril. O prazer enquanto justo, na medida justa. Não é errado tomar uma cerveja. Não é errado sair numa festa. Não é errado ter essas atitudes dentro do Valplatz. Errado é justamente você achar que você necessita daquilo para viver. Que você necessita do algo para viver. Que você necessita sair todo final de semana para viver. Isso é ser fagocitado. O vril sempre traz a medida justa de tudo. Portanto, não é ter ou não ter. É ter o justo. A medida alquímica justa para você. Essa que é a questão. Como diria Freud, tudo aquilo que você coloca fora de você se torna um hostis, se torna um inimigo. Muitas pessoas que estudam sabedoria hiperbórea começam a se questionar da questão do sexo. Que o sexo é uma questão demiúrgica, que o sexo é ruim, etc. E não é por aí. O desígnio principal demiúrgico do sexo é a procriação da espécie. Esse é o desígnio principal demiúrgico. Que a espécie se reproduza. Não é o prazer. O prazer do sexo não é dado pelo demiurgo. Por isso que nós estamos vendo toda essa promiscuidade. Então não se tem mais o prazer enquanto uma mulher e um homem, e todo o sistema sinárquico constrói a questão da promiscuidade, da sexualização das pessoas. Dessa sexualização potencializada, que já não é prazer, já é uma outra coisa. Um prazer degenerado pela sinarquia. Então nós podemos brincar com a matéria quando quisermos. Podemos transitar pelos espaços do Valplatz sem ser fagocitados pelos 4 elementos que compõem o sonho vigílico e não sermos fagocitados pelas egrégoras do coletivo. Se vocês perceberem, a maioria das pessoas que vão nos lugares acabam sendo influenciadas pelas egrégoras que estão permeando aquela realidade, a fazerem coisas. A mulher é muito atacada, toda publicidade é apontada para a mulher. Praticamente toda publicidade é apontada à mulher. Então, essa fagocitação do sonho vigílico em ter coisas através da economia, em saber de coisas que o outro diz através da ciência, de crer em coisas que a religião, que o outro te diz através da religião, e que acreditar que um político possa te representar através do poder. Disso temos que nos diferenciar, nos afastar. Primeiro, nos escoramos para pegar as chaves corretas. Depois nos afastamos, nos diferenciamos. Se dizia muito em vídeos meus antigos, há muitos vídeos que vocês vão assistir meus de um tempo atrás, que eu estava totalmente diferente. E eu pretendo que fique esses vídeos aí, para que as pessoas vejam a minha caminhada, os bloquinhos que eu fui construindo dentro da minha caminhada, e que vejam a minha mudança dentro dessa caminhada à origem. E dentro desses vídeos eu falei algumas vezes que nós tínhamos que esvaziar totalmente a xícara.
Ou ainda, há pessoas que afirmam isso da sabedoria hiperbólica, que tem que esvaziar totalmente a xícara para estudar sabedoria hiperbólica. E isso não é verdade. Porque a informação, ela está no quadrante da personalidade. O conhecimento está no quadrante da alma. E a sabedoria está no quadrante do espírito, do vril. Portanto, todo indivíduo, a primeira circunstância que acontece, através da personalidade, é receber a informação. Depois, esse indivíduo vai ter que destilar essa informação em conhecimento no quadrante da alma. Depois do quadrante da alma, o indivíduo vai ter que limpar esse conhecimento, segurar as principais chaves para que o vril traga a sabedoria. Se escore nessas informações chaves e traga a sabedoria. Portanto, não se esvazia totalmente a xícara. Se segura peças que vão servir de suma importância para que o vril venha e manifeste a sabedoria. Como eu falei, o vril se utiliza do cálice para se manifestar nesse mundo. Se utiliza do corpo, se utiliza corpo, personalidade, se utiliza da mente, se utiliza da alma. O vril desce por esses quadrantes. Portanto, quando nós temos esses 3 quadrantes limpos, que é o conceito de terapia, que é justamente ter um campo fértil. Quanto mais fértil esses 3 quadrantes, quanto mais saudáveis eles estiverem, mais potência o vril consegue exercer e se manifestar através deles. Portanto, tem que ter as chaves corretas em cada quadrante. No corpo, você tem que ter um autor ou uma prática esportiva no corpo para gerar um corpo próprio. Na mente, você tem que ter um escritor que escreva desde da mente própria, ou nous, não de animus mundi, da mente coletiva, mas sim da mente própria. Que você tem um escritor para cobrir esse quadrante, um escritor para cobrir o quadrante da alma, que fale desde a alma própria, e um escritor elegido no quadrante do espírito, para que você tenha ferramentas, porque o teu inconsciente, toda a questão dos arquétipos que emergem, isso vai ser algo constante dentro da nossa caminhada. Sempre vai emergir, enquanto nós não passarmos de beta para alfa, de uma vibração mais acelerada para uma vibração de pensamento mais baixa, mais introspectiva. Sempre vai ter esses questionamentos: será que é verdade? Será que é isso? Etc. Então é importante para o Virya que cada quadrante seja ocupado. Que cada quadrante, que no quadrante da personalidade do corpo tenha um escudo e uma espada. Que na mente tenha um escudo e uma espada. Que na alma se tenha um escudo e uma espada. E que no espírito se tenha um escudo e uma espada. Porque essa é a verdadeira orientação. A verdadeira orientação está justamente em percepcionar de qual quadrante determinado iniciado escreve, determinado escritor escreve, de qual quadrante que determinada pessoa está sendo fagocitada, se é pelo corpo, se é pela mente, se é pela alma ou se é pelo espírito, porque o espírito também tem uma conotação coletiva. Também há uma New Age na questão da sabedoria, na profanação da sabedoria hiperbórea atual, também se encontra isso. Então, você tem que ocupar esses quadrantes de uma forma estratégica. Uma vez ocupado esses quadrantes, lendo livros de autores que escrevam desde si mesmo, nós temos armas para combater essa emersão arquetípica de pensamentos que acontecem a todo momento. Então é importante que nós sejamos estratégicos nisso, que nós ocupamos esses quadrantes de uma forma potente, de uma forma lúcida, de uma forma com sabedoria, sabendo o que está fazendo,
para que nós tenhamos essas armas para combater. Muitos que assistem meus vídeos falam: ah, Druzilo, você está falando de paz. Bem, essa pessoa não entendeu absolutamente nada do que eu estou falando. A guerra nunca foi fora, sempre foi dentro. Tudo que você fizer para fora, você vai estar dinamizando os programas das superestruturas. Vai estar dinamizando o jogo. Tudo que você fizer fora de você, você se escora fora para trazer algo que gere sabedoria adentro. Portanto, em nenhum momento se falou de paz aqui. A guerra é interna. A guerra é controlar a personalidade, controlar a mente. E para isso existem práticas dentro do caminho da individuação. Falar em terceira pessoa consigo mesmo, fazer que a alma reconheça a soberania do frio, afirmando palavras espirituais para a personalidade, para a alma, que ela reconheça. Na questão da mente, há práticas com vela, de observar a chama de uma vela, para que os pensamentos estejam ali com você, para que não fujam a todo momento. De forma alguma isso é paz. Isso implica em uma sabedoria absoluta de guerra, para combater tudo aquilo que está dentro que não é nosso. Porque a cultura é um feedback. Quando você cria a cultura, ela te cria novamente. Quando você cria a guerra dos deuses, ela te cria novamente. Isso não é ser si mesmo. Você está sendo alimentado por um programa. E você, na questão de Deus, cria uma egrégora e gera a realidade. Portanto, a palavra alquimia, a palavra individuação, a palavra síntese, vão ser palavras que praticamente em todo vídeo que eu faço vão ser utilizadas. Porque esses são os nossos alicerces, para invertermos os vetores de sentido do espírito para seu centro, para recuperar a capacidade de síntese, que a quantificação racional, através do sonho vigílico, da substância do pensamento do sonho vigílico, acabou nos bloqueando. Então, para todo aquele que vem no canal e fala que eu estou falando de paz, isso só demonstra o quanto que essa pessoa está polarizada e materializada. Só demonstra o quanto que o olhar espiritual dela está ofuscado, porque as pessoas elas confundem questão mental com questão espiritual. Quando você fala assim, porque ser espiritual é isso, e ser anímico é isso. Não, de forma alguma. Isso é uma colocação mental. Porque o vril permeia tudo. Queiram, ou gostem ou não gostem vocês. O vril é que dá vida à matéria. Em algum ponto o vril e a matéria, como eu já falei, são um. A capacidade de síntese nos faz ver isso. Além das aparências. Quando se fala assim, mas olha só essa natureza, todo mundo se mata, como eu falei em vídeos lá atrás. Bem, o demiurgo, como a sua principal característica, é aquele que faz pela metade as coisas. Então, levando para nós, para o nosso interno, tudo aquilo que nós fizemos pela metade e não terminamos, estamos sendo um próprio demiurgo. Porque criamos essa condição dessa entidade. Portanto, não é questão se a natureza é maldosa ou não. O Víria tem que olhar a relação, o núcleo axiológico, ontológico da essência do que existe. O estado de graça é poder respirar o frio, é poder sentir a presença do espiritual. Isso é um estado de graça. É poder olhar a natureza e tirar essa percepção da mente, não que não exista, mas criar uma realidade própria.
Olhar que o vril está alimentando. Ou seja, na minha concepção, nós viemos a esse mundo para dar um testemunho de verdade diante da mentira. Porque só o vir é capaz de olhar o núcleo das simbologias, a essência das coisas e plasmar a verdade diante da mentira. Só o Víria pode fazer isso. O estado de graça luciférica não é falar que a matéria é satânica e fugir de tudo, querer fugir desse mundo. O estado de graça é receber a graça do vril e sentir que em cada folha desse universo é alimentado pelo vril. Ou seja, dá um testemunho de verdade diante da mentira. Isso só o olhar espiritual pode fazer. Só o olhar espiritual pode sentir a vida, porque a vida não é dada pelo demiurgo, não foi criada pelo demiurgo. Nenhum demônio tem o dom e a capacidade de gerar vida. Então o vril tem essa capacidade de dar pulsão de vida a tudo. E o estado luciférico, o estado de graça do vril, é poder olhar o registro original de tudo isso. E não permitir que a mente fique te catapultando para bem e mal. Não, sentir o estado de graça. Porque o mundo espiritual está plasmado aqui, está refletido aqui. E o caminho do Víria é justamente reconhecer o espiritual diante da catástrofe, diante da mentira. Esse é o verdadeiro caminho do Víria. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e logo mais nos vemos. Forte abraço.